humilhação, preconceito e ódio. Características do bullying, prática que chegou ao mundo virtual. Pessoas que passam por esse tipo de agressão, tanto pessoalmente quanto online, podem ter sua autoestima destruída, depressão e casos mais graves podem levá-las até ao suicídio. Para combater o cyberbullying, o governo federal lançou o programa Humaniza Redes, site que combate a intolerância e preconceito nas redes sociais. Confira na matéria. O bullying, ele está relacionado a uma situação de agressão, né? Uma agressão que é intencional, que pode ser tanto física quanto verbal e de maneira recorrente, né? Onde tanto pode ser de uma pessoa, de um indivíduo para o outro, quanto de um indivíduo relacionado a um grupo, né? E as consequências são desastrosas. Palavra de origem inglesa, o bullying, além de caracterizar diversas formas de agressão, também está relacionado à humilhação. Atualmente, diversos casos puderam ser vistos na mídia e na internet cresce cada vez mais o chamado cyberbullying. Uma coisa é eu xingar uma pessoa na internet, eu expressar uma opinião contra alguém em algum momento, por um motivo atemporal, e outra, sistematicamente, eu ficar atacando uma pessoa, ou ficar ameaçando uma pessoa, ou ainda agredi-la por alguns aspectos, por exemplo, por ela ser por um grupo minoritário, ter uma determinada preferência sexual ou racial. Um caso de Minas Gerais bastante comentado foi dessa foto, publicada por uma garota negra com seu namorado branco. Ela sofreu diversos insultos racistas. Em Jacareí, vítima de cyberbullying, essa jovem prefere não se identificar. Sofreu diversas agressões depois de assumir em uma rede social o relacionamento com outra garota. A situação, no caso que eu sofri, começou a partir do momento em que eu comecei a namorar, literalmente. Porque a minha vida sexual nunca foi segredo pra ninguém, e toda a minha família sabe que eu sou homossexual. E a partir do momento em que eu comecei a me relacionar com uma pessoa que estudava comigo na faculdade, uma garota no caso, minha vida virou um inferno. Porque durante um mês, 3 semanas, eu comecei a sofrer bullying, e não só bullying, várias agressões verbais também, referente às minhas escolhas. Do mesmo modo que eu vou andar numa praça e o que eu falar pode ser escutado pelas pessoas e pode ofender as pessoas, nos ambientes digitais também. E hoje a justiça já tem ferramentas, já tem condições de ter essas falas aí por escrito, por documentadas, como prova, então você acaba sendo responsabilizado por tudo aquilo que você fala. As perseguições e agressões constantes começaram a prejudicar o dia a dia da jovem. Começou como a literalmente acabar com a minha vida a partir do momento em que saiu da parte online mesmo. E foi, como eu disse para off, que começaram a atrapalhar minha vida acadêmica, começaram a querer vir fazer fofoca referente a coisas que não eram reais, que não estavam acontecendo. São vários tipos de problemas que podem surgir a partir disso, como depressão, situações principalmente relacionadas à perda da autoestima, autoconfiança, também transtornos psicológicos, fobias, medos, que não vão durar só o período em que essa criança, esse adolescente sofre, né, esse tipo de ofensas, mas também ao longo da vida. Para impedir atitudes como essa e tantas outras, o governo federal lançou o programa Humaniza Redes. É um site que ajuda a fiscalizar o uso da internet e, através dele, você pode fazer denúncias sobre crimes cibernéticos. São coisas que vão ser colocadas na rede, as pessoas vão curtir, vão compartilhar, e vão trazer enquanto verdade. Até que você explique que aquilo não foi bem o que aconteceu, sua imagem já vai estar bastante, lesada, bastante comprometida. Então isso aí Mas a gente sabe que hoje em dia isso é considerado como um crime, que tem que haver punição para esse tipo de atitude também. Eu acho que no sentido de orientar, de dar ferramentas, de disciplinar, ou de mostrar caminhos para a disciplina, eu acho que é uma boa iniciativa. A gente só precisa tomar cuidado para que isso também não vire uma caça às bruxas, né? Para que a pessoa queira realmente se expressar e ela tenha esse direito assegurado, mas para que alguém que se sinta acuado, se sinta com algum problema ou se sinta ofendido por alguma comunicação na internet, ele também tenha mecanismos para se proteger. Felizmente, a estudante conseguiu reunir forças e superar todas as agressões. Depois que eu tive que assinar um termo referente à faculdade por causa da minha vida pessoal, que
não desrespeitava a nada nem ninguém, e muito menos a faculdade, que eles tiveram que tomar uma atitude por causa das meninas, e menino também, eu comecei simplesmente a ignorar. Eu fui, o que eu fiz? Eu esclareci a situação, falei, tá acontecendo isso, quer saber? Saiba, agora vocês estão sabendo pela minha boca, não quer saber também, pouco me importa, eu comecei a ignorar. Armindo atenta para aqueles que criam perfis falsos para cometer esses tipos de crimes. Não tem como você ser anônimo na internet. Quando você acessa a internet, você ganha um número que te registra. Quando você entra através de um provedor de acesso, o provedor de acesso sabe onde você está. E hoje a polícia consegue chegar na sua casa. Em alguns casos, o bullying pode levar a consequências extremas. A melhor arma que você tem contra o bullying é denunciando, porque as pessoas não podem ficar impunes às atitudes que elas tomam. Outra atitude muito importante é você sempre procurar ajuda. Se você vê que você é uma pessoa que está ficando muito mal com a situação, procura um profissional que ele vai te ajudar, ele vai conseguir tirar você dessa situação. É importante também ficar atento aos que estão ao nosso redor, pois eles podem estar passando por situações semelhantes e precisam de ajuda. Bullying é coisa séria. É inegável que o planeta passa atualmente por uma crise econômica. No mundo cada vez mais globalizado, os reflexos desse problema são sentidos também pelos cidadãos brasileiros das grandes, médias e pequenas cidades. Jacareí continua recebendo importantes investimentos, mas também sofre com a desaceleração da economia. Nos últimos 12 anos, o país viveu um período de crescimento econômico, investimentos, inflação e câmbio sob controle, crédito facilitado, aumento real do salário mínimo e baixos índices de desemprego. Então nós tivemos aí uma década boa, né, de crescimento. Os programas sociais, né, que foram feitos realmente alavancou aquelas pessoas que eram da camada E e D, passaram para a camada C, da camada C para a camada B, que teve uma melhora realmente no poder aquisitivo da população. E com isso nós tivemos o consumo, quer dizer, foi incentivado então o consumo das pessoas, né? Não só através dessas receitas, mas também da facilidade de crédito. Apesar da década com números positivos, a economia teve expansão tímida a partir de 2011 e 2015 se apresenta como um ano difícil para a economia brasileira. Obviamente que nós estamos num mundo globalizado, né? Então realmente tudo que acontece lá fora tem influência aqui, tudo que acontece aqui também tem influência lá fora, né? Mas fora isso nós também temos questões internas, né, aqui do nosso país. Nós estamos tendo uma inflexão, se nós compararmos a trajetória de mais de 12 anos em que a economia conseguiu combinar expansão com crescimento do emprego e uma melhor situação de renda. O ano de 2015 é um ano de reorganização do país para poder continuar crescendo. Portanto, será um ano com dificuldades na própria comportamento da economia, devemos ter uma regressão da economia do ponto de vista do seu desempenho. Então as pessoas começaram a botar o pé no freio, não é? Começaram a deixar de consumir, com isso as empresas produziram menos, o comércio vendeu menos e aí veio o desemprego, né? Esse mês, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou o resultado de uma pesquisa sobre o mercado de trabalho brasileiro, que mostrou que em quase todos os estados a taxa de desemprego subiu no primeiro trimestre do ano. Na média nacional, o índice foi o mais alto em 2 anos, registrando 7,9% nos 3 primeiros meses de 2015, ficando à frente do período imediatamente anterior, quando a taxa alcançou 6,5%. E acima também do primeiro trimestre de 2014, onde 7,2% das pessoas que procuraram um emprego remunerado não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Segundo os dados, atualmente a população desocupada equivale a cerca de 7.934.000 pessoas no país. Já faz 9 meses que estamos aí na busca, aí, né, correndo atrás, agência de emprego, aqui no pátio, e realmente porque está muito difícil, né? Eu estou procurando emprego, fazer bico, né, para mim poder sobreviver, mas mesmo assim está difícil. Bem difícil, porque você entrega o currículo, dizem para guardar,
aí você fica aguardando, ninguém te liga, então está bem complicado mesmo. No estado de São Paulo, a indústria demitiu só no mês de março cerca de 17 mil trabalhadores, segundo a Federação e Centro das Indústrias do estado de São Paulo. E o contexto preocupa a região. Nós estamos importando muito mais do que gerando emprego aqui. E isso é o cheque especial nosso que está estourando agora, né? Nós estamos numa região aqui do Vale do Paraíba, né, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pinda, né, que é estritamente industrial. Então é uma região que sente mais, não é? Você sente muito, porque a indústria não está vendendo, as pessoas não estão consumindo, a indústria não está vendendo. E a região é industrial, então realmente ela que sente mais. Jacareí registrou em 2015 queda no número de postos de trabalho com relação ao ano passado. Segundo o Ministério do Trabalho, a cidade perdeu 193 vagas até março desse ano. Já os números do posto de atendimento ao trabalhador revelam que foram captadas 591 vagas de emprego até o momento. Em todo o ano de 2014, foram 1.879, queda de 68,55%, comparando os 4 primeiros meses do ano com todo o período de 2014. Ano passado, 2.681 pessoas solicitaram o seguro-desemprego. Em 2015, já foram 2.724 trabalhadores a solicitar o benefício na cidade, variação de 1,60%. Embora Jacareí viva essa situação e a indústria também aqui de Jacareí sofra com isso, existem algumas coisas, algumas ações que estão sendo tomadas. Por exemplo, o prefeito está na China tentando conversar, negociar algumas coisas para, quem sabe, trazer novos investimentos para Jacareí. Novos investimentos, obviamente, em um determinado momento, acaba se transformando em emprego, impactando a indústria, impactando o serviço, impactando o comércio também. Ainda é cedo para dizer que a cidade já está se recuperando da crise, mas o fato é que a montadora chinesa Chery anunciou no último dia 20 de maio a vinda de um polo automotivo aqui para a cidade de Jacareí. A previsão é que 25 empresas integrem o complexo, que deverá ser inaugurado em 2 anos e pode gerar até 5 mil empregos. Os investimentos estão na ordem de 700 milhões de dólares. Jacareí, eu sempre falei que ela foi uma contramão da história. Quero parabenizar, inclusive, o prefeito Hamilton e sua equipe nesse esforço muito grande de trazer novos investimentos para Jacareí. O prefeito ir na China, procurar oferecer, dar condições, né, condições boas para as empresas poderem, né, vir para cá, eu acho que isso é muito importante. E aí aconteceu, tá certo? Então já tivemos épocas que outras cidades do Vale do Paraíba também fizeram isso. E as empresas vêm. E aqui foi uma delas que soube acolher muito bem a indústria, combinando com a expansão da infraestrutura, uma posição relativamente estratégica aqui que permite uma conexão mais rápida com outros estados, então tem aqui um potencial inegável. Então, é realmente uma posição privilegiada. E tem uma outra questão, a questão topográfica, né? Então, é uma região também, né, fácil de construção, os terrenos são planos, tá certo? E além da questão da água. Então, Jacareí, não é à toa que você vai ver muitas empresas de cervejas, né, cervejaria em Jacareí. Por quê? A questão da água que tem fartura. Então, isso aí também é importante no Vale do Paraíba. Não obstante as dificuldades que o país está vivendo, e isso não difere do estado de São Paulo, especialmente aqui de Jacareí. Então a gente acredita que com a melhoria da economia, Jacareí lá na frente vai ter condição de ter uma situação muito boa, porque se você olhar os números do CAGED de Jacareí os anos passados, Jacareí sempre foi uma das cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba que sempre se destacou no número de postos de trabalho no sentido positivo. E a economia é isso mesmo, a economia é cíclica, né? Então ela vai, está no ponto, desce, sobe, né? Então a gente tem que ter paciência, né? E cada um fazer o seu papel. Isso é que é importante. Então, todos têm a sua obrigação. Então, não é só o governo. Então, empresários, né, banqueiros, o próprio governo, obviamente, e nós, população, consumidores. Todos têm que fazer o seu papel para que tudo possa dar certo. Um espaço social que atende mais de 80 crianças com educação, cultura e lazer. Tarefa que exige muito esforço e colaboração. Colaborar com esse trabalho é a intenção de Eduardo Martini, ator e diretor de teatro que se apresenta na cidade entre os meses de junho e setembro.
O dinheiro arrecadado com as apresentações será doado para a ONG Guri na Roça. A esperança e o sonho de um mundo melhor se refletem no olhar de cada uma dessas crianças. E este mundo dos sonhos é encontrado diariamente na ONG Guri na Roça. Há 16 anos, a ONG atende crianças de 7 a 15 anos de idade, vindas de famílias de baixa renda do bairro Veraneio Ijau. Luciana Ferreira é quem coordena este projeto. Ela conta que a ONG surgiu com uma proposta de educação ambiental. Com o passar dos anos, a gente percebeu que era uma coisa que era mais complexa. Não tinha como a gente falar de educação ambiental, de tratos com o meio ambiente para criança que não tinha nem saneamento básico. E aí a gente acabou fazendo com que essa proposta se tornasse mais abrangente. Então, hoje a gente tem uma grade de atividades que atende também o currículo escolar. Bom, e eu tô com uma turminha animada aqui, eu vou conversar um pouquinho com eles para saber como que é o dia a dia aqui na ONG Guri na Roça. Esse aqui é o Marlon. Marlon, conta para mim um pouquinho como que é o seu dia a dia aqui, o que você mais gosta de fazer aqui na ONG? Eu gosto demais de mexer na horta, brincar, mexer de costura e só. Você aprende um pouquinho de cada coisa todo dia? É. E você é o? Josiel. Josiel, conta pra mim um pouquinho o que você mais gosta de fazer aqui. Eu gosto da horta, eu gosto da aula da tia Paulinha, que é língua portuguesa. E também eu gosto de brincar aqui. Só. E a tia Lu, você gosta de vir aqui todo dia com ela? Sim, ela é legal. Ela cuida de nós como fosse os filhos dela. Que ela gosta bastante da gente. Olha, é muito doido isso, né? Eu acho que o que mais emociona e é que a gente faz diferença. Por muitas vezes a gente olha para o céu e fala assim, meu Deus do céu, tem zilhões de crianças que precisam de atendimento, eu só faço por 84. Mas aí, quando você entra nessa história e aí vem uma criança e olha para você com os olhinhos que brilham assim. Tia, eu consegui aprender a tabuada. Tia, você sabe qual é a capital de um determinado estado? Fala, não sei. Eu sei. Então, sabe... O que você pensa assim, quando hoje eu vou para a ONG? O que passa na sua cabecinha? Felicidades. Muita alegria, né? Por causa que demorou, mas chegou. Aqui é como se eu tivesse uma eternidade, porque aqui é um amor infinito, que não acaba. No tempo que eu tava aqui, assim, tava querendo muito entrar aqui no Guri, eu tava lá na rua, eu não tinha nada para fazer na rua. Eu ficava chateada, porque eu via minha irmã vindo aqui pro Guri, que agora ela tá na adolescente, eu via ela vindo, aí eu ficava assim, eu fico sozinha em casa, porque minha mãe trabalhava. Aí a tia Lu foi lá e falou que eu podia vir pro Guri. Aí eu fui vir pro Guri, agora eu gosto muito dela. E geralmente quase ninguém tem tempo em casa para poder parar, estudar, pensar, colocar seu caderno em dia, fazer suas tarefas. Para que este trabalho aconteça, Luciana conta com a solidariedade de algumas pessoas. E é neste círculo solidário que um rosto conhecido da televisão e dos palcos do teatro se encaixa. O ator e diretor Eduardo Martini faz parte da história da ONG Guri na Roça. Ele abraçou a história e, assim, ele é um dos motivos pelos quais, assim, a gente tem fé que as coisas podem ser diferentes, que a bondade existe, que o bem vence o mal, aquelas coisas assim, né? E o Du fez uma peça pra gente uma vez e a gente levantou um super recurso, assim, né? Que foi o que a gente conseguiu construir o muro lá da instituição, né? E agora, de novo, eu falei, Du, ele tá pesado. Eu falei, tá. Ele falou, então vamos deixar isso mais leve, vamos fazer uma peça de novo. E hoje muito legal, porque o município tem um teatro que é um dos mais bonitos do país. E será no palco do Teatro do Educa Mais Jacareí que Eduardo Martini se apresentará com a peça I Love Neide. O detalhe é que toda a renda arrecadada com a peça será revertida para a ONG. Daí ele traz dia 16/6 a Neide, dia 6/7
Quem Matou Maria Helena, que é uma peça engraçadíssima também, apesar do título, mas é uma comédia policial, hilária também. E depois a última peça a gente ainda está escolhendo, vai ser no dia 10/9, 10 de setembro. E eu tenho que agradecer a Secretaria de Educação que emprestou para a gente, né, o João Roberto, o Carlos Mendel, que nos atendeu super prontamente, a Sônia Ferraz, que deu todos os caminhos para a gente. Então, vai dar certo. Quem é? Quem é, moleque? Eu só queria saber se você trabalha com roupa. Não, de verdade. Então você trabalha pelada? Serão 3 apresentações em Jacareí nos dias 16 de junho, 6 de julho e 10 de setembro. Os ingressos custarão R$ 25,00 e a expectativa é lotar o Teatro da Sala Ariano Suassuna no Educa Mais Jacareí. A gente acredita, a gente compartilha que a educação e a arte, elas se completam, né? Então isso eu faço com muito gosto, com muita alegria. E ele vem com muita alegria também. Então, se vocês puderem ir, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. No próximo bloco você confere. Após a certificação do ISO 9001 no ano passado, comprovando a eficiência de gestão da Câmara Municipal de Jacareí no uso dos seus recursos públicos, o Poder Legislativo teve as contas do exercício 2013 aprovadas por órgão fiscalizador. Veja também a polêmica sobre os fundadores da cidade de Jacareí. O historiador Benedicto Sérgio Lencioni trata do tema em mais um episódio de Memórias de Jacareí. Voltamos após o intervalo.